Olá, meu nome é Doris Calvert, eu sou a criadora e a diretora do Limbsen. Para quem ainda não conhece, o Limbsen é um laboratório que une teatro, neurociência, principalmente neurociência das emoções e tecnologia. Bom, muita gente tem me perguntado como que eu comecei a fazer essa pesquisa, como que eu fui parar nessa interface, né, do teatro e da neurociência. Tem gente também que me pergunta como que surgiu esse nome, né, Limbsen, uma palavra meio esquisita. Então eu vim aqui hoje, né, para contar um pouquinho essa historinha, falar um pouco da minha trajetória e da criação desse laboratório. Bom, para começar, tudo isso é fruto de muito, mas muito, muito estudo. Para você ter uma ideia, eu fiz 3 graduações. A primeira foi psicologia e nessa época eu já tinha vários questionamentos porque eu comecei a fazer teatro com 15 anos no tablado. Então quando eu ingressei na universidade eu tinha já milhões de questões na minha cabeça. Eu queria saber, entender o que era exatamente o trabalho do ator, se ele encarnava, se havia uma fusão, que fenômenos poderiam explicar aquilo, né, aquele trabalho, enfim, o contato dele com o espectador, enfim. Ali comecei a já elaborar milhões de possibilidades. Em seguida, naturalmente, eu acabei fazendo uma segunda graduação que foi Artes Cênicas, e onde esses questionamentos se aprofundaram, se dilataram, né? A ponto de me levar a fazer um mestrado, um doutorado, enfim, pós-doutorado. Mas, enfim, voltando. Só que foi minha terceira graduação, na verdade, que foi decisiva. Muita gente acha estranha, muita gente também me pergunta sobre isso, porque eu fui fazer odontologia. Como assim, Doris? Você é dentista também? Não. Sim e não. Eu me formei, trabalhei um pouco, mas eu tive que fazer uma opção, né? Não dá pra gente fazer tudo. Só que essa passagem pela área médica foi muito, muito importante. Eu não estaria aqui hoje falando de teatro e neurociência se eu não tivesse passado por essa formação básica, né, da área médica, onde eu pude ter contato com diversas disciplinas como anatomia, biofísica, bioquímica, histologia, enfim. Foi muito, muito importante. E, de fato, a história que eu vou contar vai mostrar para vocês que realmente foi através da odontologia que eu encontrei esse grande tema, que é o tema da minha vida, é o meu trabalho, é aquilo que eu acredito, é a minha paixão, que é realmente essa interface do teatro com a neurociência, focada na neurociência das emoções. Bom, em 2010, eu comecei a fazer minha tese de doutorado, eu estava no primeiro ano de tese na França e, paralelamente, eu comecei também a fazer uma pós-graduação em odontologia, porque eu queria tentar validar o meu diploma na França para ver se eu conseguia arrumar um trabalho nessa área. E eu estava muito feliz porque eu descobri que o curso ia ser num hospital de renome, né? Um lugar histórico por onde passaram diversas personalidades, como Charcot, Freud, Montessori, Philippe Pinel, enfim. Estar dentro daquele ambiente era realmente mágico, eu adorava ir para aquela formação. Então, um certo dia, um professor, ele começou a contar um caso de um rapaz que em 1848, já faz um tempo, ele estava trabalhando numa construção de uma ferrovia e ali teve um acidente, uma explosão e uma barra de ferro penetrou aqui na face dele, perfurou a base do crânio e voou, né? Esse cara não morreu por um milagre, óbvio, ainda mais pela época, né? 1848. Só que aconteceu uma coisa muito curiosa. Esse rapaz, que se chamava Phineas Gage, ele era conhecido como um moço bem-humorado, muito educado, enfim, sensato. E depois da recuperação dele, as pessoas começaram a notar uma modificação do comportamento, do jeito de ser.
que passou a ser extremamente mal-humorado, muito mal educado, começou a falar muitos palavrões, e isso levou a uma série de prejuízos na própria vida dele. Ele perdeu o emprego, enfim. Para voltar aqui, o que aconteceu? Um neurocientista contemporâneo, que é muito, enfim, reconhecido, que é o Antônio Damasio, ele reconstituiu esse caso, né, através de imagens de computador. Para quê? Para tentar localizar ali exatamente aonde foi que no cérebro dele ele sofreu uma lesão. E tentar correlacionar esse fato com aí a ciência das emoções, né? Enfim, o estudo das emoções. Eu tenho até, quando eu comprei esse livro, esse é o livro aqui que eu comprei na época, porque o professor, ele indicou, né? Botou lá no quadro, se você tiver interesse pelo caso, vai e compra esse livro. Então tá aqui, eu fiquei curiosa, mas eu confesso que em nenhum momento até então eu tinha feito alguma espécie de link, né, da neurociência com o teatro. Eu fiquei realmente curiosa, achei o tema, a história bastante interessante e comprei esse livrinho. E foi aí que tudo mudou. Quando eu comecei a ler esse livro, que é O Erro de Descartes, isso aqui está em francês, né? Porque eu estava fazendo minha tese na França. Então, eu comecei a ler esse livro e a cabeça simplesmente, gente, explodiu. Eu pirei, fiquei maluca. Porque eu comecei a ler aquela coisa toda, eu não tinha conhecimento nenhum de neurociência, e ele falando de neurociência, de emoção, de comportamento, e eu automaticamente fazendo o link com tudo aquilo que eu já tinha estudado sobre teatro, sobre trabalho do ator, sobre arte-terapia. E eu fiquei louca, eu falei, meu Deus, tá aqui. Eu sentia que estava ali aberto o caminho que iria trazer as respostas para todas aquelas questões que eu já vinha fazendo, né, ao longo da minha vida. Então, eu comecei a estudar neurociência, mas eu tinha um probleminha. Eu já estava no meu primeiro ano de tese com um projeto, né, de tese aprovado pela minha orientadora. E aí eu fiquei, será que ela vai topar eu mudar o meu tema de tese? Eu sentia que ali era um caminho sem volta. E aí o que eu decidi fazer? Comecei a estudar, comprei 1, 2, 3, todos os livros da Damasio, enfim, de outros teóricos, de outros neurocientistas. Comecei a pesquisar artigos, enfim, neurocientíficos, outros também sobre teatro e neurociência. Fui pesquisar, ver o que existia sobre o assunto, que não era muita coisa, mas enfim, já havia estudos em curso, já havia livros publicados nessa área, e eu comecei a consumir aquele conteúdo todo, né? Devorar. Foi um ano de muito estudo, trancada, dedicada realmente àquela questão. Era um desafio meu, eu tinha que convencer a minha orientadora a aceitar um novo projeto de tese. E aí, no final do ano, eu elaborei um novo projeto e fui com a cara e a coragem. Estive morrendo de medo. Fui morrendo de medo de encontrar com ela. E ela leu o projeto. Eu pedi gentilmente, por favor, leia. Eu tô com umas novas ideias e contei um pouco da história, né, do meu curso lá de odontologia, do livro que eu descobri e tal. Ela leu o projeto e veio com a resposta. Ela chegou para mim e perguntou, Doris, você é dentista, então você tem conhecimento, né, sobre essa questão aí, que é sinapse, enfim, neuroanatomia, você entende dessas coisas? Eu falei, sim. Você teve formação nessa área? Sim. Você consegue ler um artigo científico escrito por um neurocientista? Eu falei, sim, tudo bem, perfeitamente. E eu tremendo. E de repente ela olha pra mim e fala, então tá, vou comprar essa briga com você, vamos lá.
Eu até me emociono, porque olha, ali naquele momento, a página mais importante, talvez uma das mais importantes, porque as mais importantes foi o nascimento das minhas filhas, mas uma das páginas mais importantes da minha vida estava virando ali. Naquele sim, naquele momento em que minha orientadora falou, vambora, dali pra frente foram mais 3 anos de muito estudo, de muita troca, de um aprendizado e de diálogos infinitos, assim, foi maravilhoso. E no final tudo deu certo, eu terminei a minha tese. Agora, ela foi uma tese essencialmente teórica, por quê? Eu não tinha como penetrar no universo neurocientífico, conhecer aquilo tudo, elaborar uma hipótese, né? E depois escrever um protocolo de experimentação, sair correndo atrás de laboratórios neurocientíficos, enfim, esse tipo de pesquisa é caríssimo. Não ia ter condições de fazer ali em 3 anos isso tudo. Eu precisava realmente dar um passo atrás do outro, né? Sem colocar a carroça na frente dos bois. Tudo bem. A minha tese foi um caldeirão de ideias, enfim, de hipóteses, de links entre o trabalho do ator, o poder transformador do teatro e todo esse conhecimento neurocientífico mais focado nas emoções. Por quê? Porque eu descobri que já tinha uma tese sobre teatro e neurociência focado no movimento, tinha uma outra que era focada na relação do ator e espectador, então eu tinha realmente que encontrar algo que ainda não tivesse sido estudado, porque é pré-requisito, né? Para uma tese de doutorado, você tem que ser um estudo inédito, né? E aí, como eu já estava estudando sobre as emoções, eu não tinha mais como sair daquilo, eu estava muito apaixonada por aquele assunto. Então eu fui embora e a minha tese realmente acabou sendo sobre teatro e neurociência das emoções, né? Só que depois eu voltei para o Brasil e eu queria dar continuidade, né, à minha pesquisa, mas indo um pouquinho além. Eu queria botar o pezinho na prática, né? Porque eu vinha de um estudo teórico muito denso, gigante, mas eu tinha que ir além, eu não podia ficar só ali, né, criando hipóteses, enfim, correlacionando ideias. Eu queria experimentar, eu queria levar um ator para um laboratório, usar, enfim, dispositivos neurocientíficos. Então foi aí que eu, voltando da França, eu comecei um pós-doutorado na UFRJ, onde eu tive a oportunidade, né, de entrar em contato com uma tecnologia que é um reloginho. Eu vou ter oportunidade depois de falar sobre isso, de fazer demonstrações, enfim, mas é um reloginho que tem uma série de sensores e que captam em tempo real alguns dados biológicos, fisiológicos, que têm correlação direta com a resposta emocional, né? E daí a minha pesquisa foi caminhando, eu pensando no trabalho do ator e como eu poderia treinar o ator utilizando aquela tecnologia. As ideias foram evoluindo, até que um dia a minha filha mais velha, Marina, ela decidiu que queria fazer teatro e pediu para mim: ai mãe, você não quer dar um curso de teatro? Eu quero começar a fazer, mas eu não quero fazer com ninguém, eu quero fazer com você. Enfim, eu falei, fechou, ótimo. Junta aí umas amiguinhas, eu fiz uma divulgação e aí formei uma turminha de adolescentes e aí eu comecei realmente a colocar em prática tudo aquilo que eu já havia estudado, que eu já havia pesquisado e que eu queria ver o que acontecia ali com os atores. E realmente estamos nesse caminho até hoje, continuamos pesquisando, né? A pesquisa nunca acaba. Mas o que eu descobri foi que eu tenho nas mãos um instrumento que é poderosíssimo. É poderosíssimo. E não só para os atores, né? De uma forma geral. Porque, gente, as emoções estão aí. As emoções estão no centro de todo o nosso comportamento, de tudo que a gente faz, né? Nós somos nossas emoções.
né? Então fui descobrindo que realmente assim essa pesquisa ela extrapola o campo das artes, ela extrapola o campo do ator. Embora o meu maior interesse seja realmente o trabalho do ator, né? Trabalhar as emoções do ator, como gatilhar as emoções de uma forma objetiva, rápida, que realmente a gente consegue, né? A gente viu na nossa prática, nas aulas, enfim, nas nossas pesquisas que realmente funciona, a gente pode induzir respostas emocionais de maneira rápida, eficaz, profunda, densa e verdadeira. Mas eu gostaria então agora, depois dessa apresentação, depois dessa historinha, eu queria fazer um convite a você, porque eu acho que nada melhor do que quem passou pelo processo de aprendizagem, né, com essa técnica, essa metodologia que eu venho desenvolvendo, né, e em outros vídeos eu vou voltar a falar sobre isso com mais detalhes. Eu gostaria de fazer um convite, né? Eu recentemente reencontrei duas dessas alunas e a gente gravou um vídeo. Nós continuamos trabalhando juntas e elas, depois de 2 anos quase sem se ver, porque eu tive depois que fazer uma outra viagem, fui para a Finlândia fazer outro pós-doc, e aí nessa volta agora que eu resolvi formar esse laboratório e voltar a trabalhar com elas, a gente fez esse encontro, e nós filmamos esse encontro e eu gostaria que você assistisse, ok? Vamos lá. Bom, 2 anos depois voltar a usar, né? Pulso. Fica estiloso. Então, gente, como vocês viram, eu tava com aquela respiração, mas eu juro que eu não tava pensando em nada pra me fazer ficar com raiva. Eu estava fazendo a respiração da raiva e a gente aprendeu de várias outras emoções também, tristeza, medo, nojo, enfim. No curso a gente aprende a entender como funciona o nosso corpo, a nossa respiração, a nossa expressão e até a nossa expressão corporal em cada emoção, o que ajuda a gente a fazer essa experiência. E é o corpo todo, né, que trabalha, tipo, não só a respiração, a gente tem a postura, tem a expressão facial também, a sobrancelha daquele jeito, mais fechada, a mão, a gente, tipo, na raiva ali, a mão fica assim, fechada, então a expressão do corpo inteiro, tudo é influência pra poder a gente ficar daquele jeito, né, fazer aquela emoção. Então, eu vou lembrar também que meu braço ficou molhado com suas lágrimas. E no começo do curso você falava que nunca ia conseguir chorar. Cara, é verdade, eu falava que nunca ia conseguir ser atriz, que eu não ia conseguir chorar nunca, porque eu falava, pô, vou ter que pensar numa situação muito triste. Aí geralmente pensar numa situação triste, eu chorava, mas assim, de rir, né? Porque eu pensava numa coisa triste, eu ficava, nunca vou conseguir chorar. E aí era aquele riso de nervoso, e eu sempre falava que eu não ia conseguir chorar. Mas a gente aprendeu as respirações e óbvio que é um tempo, né? É um processo, a gente tem que treinar muito também, praticar em casa. Mas só de saber dessas coisas e fazer... Sim. E com uma pessoa de fora falando, te observando e ajudando, olha, se você fizer a tua expressão, se você reparar nesse seu músculo, como é que funciona, ajudou muito. E a gente também teve muito... Aí, tipo, foi muito mostrado pra gente, não foi só falado, né? Sim. A gente teve muito exemplo também. A Doris, ela mostrava como fazia. Às vezes, quando fazia raiva, dava aqueles surtos assim, e a gente ficava, caraca, eu quero ser louca nesse ponto. Sim. Então, foi muito importante pra gente a gente ter esses exemplos também. Então, pô, cara, muita coisa que ajudou a gente. A gente aprendeu bastante. A teoria e a prática. A teoria e a prática, exatamente. É uma tecnologia nova que a gente nunca tinha visto. A gente não sabia se ia dar choque, se ia funcionar, não sabia de nada. E a gente viu e realmente funcionou o relógio, testar nas emoções. E a gente já tinha um controle, né, sobre elas e conseguia ver exatamente como que funcionava. E ver a Doris pesquisando sobre e começar com as pesquisas e colocar a gente nisso, no projeto, me ajudou muito a querer estudar e me interessar muito sobre ciência, sobre neurociência, até mais sobre o teatro e as nossas emoções. E eu realmente acho que hoje eu tenho mais vontade de estudar sobre o mundo, sobre tudo, por causa disso, por causa desse projeto.
É uma experiência, assim, nova, a gente não imaginava. Então, tipo assim, eu acho que tudo que é novo, tipo, dá um interesse muito grande. Então, foi uma coisa, assim, incrível pra gente, que a gente nunca tinha visto. Super deu certo, a gente se amarrava. Era um negócio assim, tipo, caraca, cara, não acredito que funciona, sabe, de verdade. Quando a gente fazia algumas cenas e aparecia o nosso coração. Caraca, cara! E aí, tipo, pô, tristeza, alegria, raiva, tudo isso, nojo, todas as emoções que a gente aprendeu, tudo era, tipo, muito perceptível, né? Porque a gente botava um relógio e, caraca, todas as emoções que a gente fazia, tipo, a gente conseguia perceber claramente. Então, assim, super deu certo, era uma coisa muito nova, então... E deu pra perceber a diferença com o auxílio da Doris explicando sobre os métodos de respiração. Sim. Aí dava pra notar mais a diferença. Era muito notório mesmo, a gente fazendo. Então, assim, foi muito divertido. Foi. Então, todo esse tipo de trabalho me ajudou muito pro meu início da carreira. Ano passado eu participei do projeto Passarela, e aí lá eu ganhei uma bolsa pra Nova York, fui pra Nova York atuar lá. Então, tipo assim, sem isso, sem essa respiração, sem a Doris, eu nunca ia conseguir fazer isso, porque ninguém nasce assim, né, já sabendo tudo. Eu nunca ia saber dessas coisas, porque claro que teatro aí existe, aí no mundo afora existe teatro, mas a gente não aprende. Eu já fiz um curso também, outros cursos, e desse jeito, essa respiração, assim, a gente se entender o nosso corpo, né, porque o nosso corpo que faz tudo isso, sabe? Então, aprender isso foi fundamental pra mim. Então, sem a Doris, sem esse curso, sem esse aprendizado, eu nunca teria chegado onde eu cheguei, que não é muita coisa ainda, que tem muita coisa pela frente, mas as experiências que eu tive na minha vida, óbvio que isso foi uma grande ajuda pra mim e pra eu entender como pessoa e como profissional também. Só espero coisa boa, que a gente vai chegar lá, ó. A gente amadureceu como pessoa, como certeza. Profissional, Com como certeza. equipe também, com certeza. E ter a Doris aqui de novo com a gente é muito importante. Estou muito feliz de ter voltado. E é isso. Sim, muita gratidão. Eu falo real, quando eu vou falar de experiência do teatro, assim, eu falo real, que esse projeto foi um dos melhores e mais importantes da minha vida, porque eu aprendi muito, foi muito incrível. E a gente sai ali do palco, né, tipo, realizado, tipo, sim, trabalho cumprido, missão cumprida, e é óbvio que não é só a gente ali, né, a Doris também merece todo esse reconhecimento, então é um trabalho em equipe, todos merecem palmas. Porque foi também vários temas importantes de cada emoção, todos temas atuais, feminismo, homofobia, xenofobia, então vários assuntos polêmicos, mas importantes, com certeza, que precisa ser falado, né? Sim. Então a gente passar o que tá indo lá fora para o teatro, essas emoções, assim, é muito importante. É o que a Doris passa pra gente, de passar a emoção, de passar essas experiências, nossas emoções e o que está acontecendo no mundo por meio do teatro, porque teatro é resistência. Exatamente, teatro é resistência. Ninguém solta a mão de ninguém. É isso. Incríveis essas meninas. Muito bom, muito bom. Então, eu espero que vocês tenham curtido esse primeiro vídeo, né, de divulgação de conteúdo. Vou voltar com outros vídeos, com outros assuntos. Aliás, ficou faltando falar sobre a criação do laboratório e da escolha do nome. Então, a ideia de criar esse laboratório surgiu durante o meu pós-doutorado na UFRJ. E como eu havia falado, né, que eu fui fazer uma viagem para a Finlândia, nessa época eu estava, né, concentrada também nisso. E com a criação do laboratório eu tive a ideia de, será que em finlandês não tem nenhuma palavra assim que possa ajudar, enfim, interessante, já que é uma língua tão diferente, né? Eu queria um nome diferente. Então eu joguei lá no Google, eu joguei a palavra límbico para traduzir, né? E aí apareceu um monte de coisa lá esquisita e no meio daquelas palavras tinha a palavra Lindsen. Eu bati o olho e gostei. Ficou de forma provisória, mas acabou pegando e agora somos o Laboratório Lindsen. E eu espero que vocês tenham gostado, né, desse nosso primeiro encontro, bate-papo, né, dessa divulgação de conteúdo. E se você tiver alguma pergunta também, alguma sugestão, alguma curiosidade, enfim, é só jogar aí nos comentários, né, que eu vou fazer de tudo para poder abordar o tema numa outra oportunidade.
né? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, obrigada. Tchau.